Então, o que que eles dizem? Que aí eu já vi vários. Então, a gente tem alguns antropólogos, arqueólogos, alguns médicos que estão estudando isso hoje aqui. Eu estou estudando isso também. Então, o que que essas pessoas dizem? Que no fundo do Tapajós, do Maró até o Maicá, tem uma cidade encantada. E aí são muitos relatos. Que aí, isso que o Salvador ficou chateado comigo, que eu ri. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver, não, mas aí tem uma base de verdade. Que é isso. Ou você acredita ou não acredita. Então, a base é a prática vivencial. E aí eu passei a vivenciar isso. Eu passei a ir pesquisar e a conviver, a ficar na casa dessas pessoas. A dona Romana, aqui no Patacho, o Urucureá, aqui do outro lado. A dona Lúcia, no Surucuá. A dona Lúcia, no Suruacá. Ela faz um trabalho de cura, que ela chama de defumação da terra. Ela faz lá umas ervas, aí tem um buraco, a pessoa fica, o doente fica num lado, ela fica do outro lá e faz o fogo, e a pessoa se cura. Eu já vi isso. Eu vi muito esse tipo de cura no Amazonas. Os xamãs, seu Domingos, seu Raimundo, e o Gabriel Gentil. E o Gabriel Gentil, só para vocês terem uma ideia desse grau de elevação espiritual que é esse conhecimento. O Gabriel Gentil, ele teve o reconhecimento da Fiocruz, da UFAM e do INPA e da NASA, de notório saber. E o pessoal da Fiocruz, uma antropóloga que conviveu muito mais do que eu com ele, ela dizia, Jackson, o Gabriel, ele se ingera em onça. Aí fizeram os desenhos lá e tal. E aí eu vi um debate do Gabriel Gentil com o pessoal da NASA, os psicólogos. Eu proporcionei esse debate com o pessoal da Fiocruz. A NASA, ela fez era um quarto encontro mundial de centro de ciência. Eu estava coordenando a Mostra do Brasil, que decidiu foi no Rio de Janeiro, homenagear a Amazônia. Então, eu era o coordenador de extensão do INPA, era um cargo de confiança da presidência da República, era o Eduardo Campos, o ministro de Ciência e Tecnologia, e aí eu fui, junto com o Ideu Moreira Castro, que é hoje presidente do SPPC, e a Sandra Villeck, para o Rio de Janeiro, e lá nós fizemos um debate, porque cada centro de ciência, a NASA, o Maxiplan, o JAICA, vários do mundo inteiro, 70 e poucos países, União Soviética e tal, apresentaram o que tinha de mais evoluído em ciência. Aí eu para apresentar, não, o que o Brasil vai apresentar? A Fiocruz foi lá em Manaus, falaram comigo e tal. Não, eu perguntei o que os Estados Unidos vai apresentar. Não, quem vai representar os Estados Unidos é a NASA e o projeto que eles vão apresentar chama-se Projeto Deus. Falei, lascou. E o Japão, que vai apresentar? Eles vão apresentar um cinema para cego. Isso foi em 2014, eu creio. Aí a Fiocruz foi lá para me desafiar. Não, vocês topam da Amazônia ser e tal. Não, vamos ser. Aí, o que vocês vão mostrar? Aí eu falei, nós vamos mostrar o dia e a noite da Amazônia. E nós montamos um tapiri imenso, de 48 metros de comprimento e tal, e levamos pajés dos Axanincas, levamos pessoal de Roraima, do Amapá, e todo mundo, aqui, os 9 estados. E o Gabriel foi fazer esse debate com a psicóloga dos astronautas, que apresentou o que era o Projeto Deus. E esse Projeto Deus deles, não, o objetivo da NASA é encontrar Deus no espaço. O Gabriel, quando foi falar, ele tinha tomado 3 copos de ayahuasca e usado paricá e não sei mais lá o quê. E quando ele começou a falar, a sensação que deu, que ele se transformou num condor. Ele saiu do Rio de Janeiro e sobrevoou os Andes, e sobrevoou a Amazônia e falou para a mulher, vocês, aonde vocês estão indo buscar Deus, vocês nunca vão encontrar, porque aonde vocês têm que buscar, vocês não sabem chegar, que é no coração.
Nossa, no outro dia o Gabriel estava nas páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Então, esse grau de elevação, que é uma leveza da pessoa, e aí usa lá os seus produtos. Do merandolino, então, eu quero só concluir, já está 18h50, com essa história. Então, com o passar do tempo, a Asha voltou com a Lama Caroline para fazer uma nova prática aqui, que eu acho que isso é muito interessante, porque realmente cria um campo de energia positiva. E aí eu fui na viagem. Estava a Beatrix, estava outras pessoas ali e tal, e eu encontrei com o Salvador de novo no bar. Quando o Salvador me viu, ele disse que ele também estremeceu. E aí, na hora lá, o Nelson deve estar assistindo aí, ele estava preparando a comida, na hora do jantar, eu sentei com o Salvador na mesma mesa. Naquele momento, além de um monte de mosquitos que eu nunca tinha visto coisa igual aqui, deu um vendaval que foi uma loucura. O barco quase vai para o fundo. O Salvador, na hora, ele chegou comigo e falou: naquele dia você não acreditou em mim. E a sensação que eu tive, que não era o Salvador falando, era o Merandolino. Eu já conversei com o Salvador, ele me confirmou isso. E ele saiu, ele disse: espera aí que eu já sei o que é isso. Ele foi lá na frente do barco e quando ele voltou, ele me deu um abraço imenso no meio do barco e o vento e os mosquitos, botaram umas outras luzes lá, sumiram. Então aí, na hora, o Salvador falou: agora eu te conheço. Eu falei: Salvador, agora eu te conheço. Eu sei quem você é. E eu sei qual é a energia que você tem, que é a mesma que eu tenho. Porque essa ligação com meu avô João Otaviano, que curava com uma energia que era a energia de Cristo. E aí é isso que está por trás dessas culturas que o mundo ainda não conhece. E aí é lógico, quem acredita, quem não acredita, mas esse campo que é criado dentro desse processo de cura, ela tem uma linhagem. Essa linhagem vai ligar com o conhecimento do Buda, vai ligar com o conhecimento de Shiva, de Vishnu, e vai ligar com esses nagas, que são as cobras grandes. Quando eu fui agora lá no Nepal, aí a Mari Paz lá, me levou lá no centro da praça, que é da amizade Nepal-China. Aí tem lá o Manjushri do lado e do lado o Naga. Quando eu olhei, eu vi o merandolino, uma cobra grande, e aí com um ser de sabedoria. Então, só para concluir, o que é aí esses mitos dos encantados? Como se chega nele? Então, a Dini Gavati, que é a que coordena a pesquisa ela é uma antropóloga de muito respeito, assim como a gente tem muitos pesquisadores hoje, Eduardo Oliveira de Castro, o Jeremy Nardi, o Leandro Mahallen, aí de São Paulo, que veio aqui, estudou, a Denise Gomes, que estudaram muito esses conhecimentos e que realmente hoje tem esse conhecimento extremamente mais elevado, de uma percepção que é essa percepção do que é a sabedoria. Então eu perguntei: Adine, me explica, por favor, em uma palavra, o que é o mito da cobra grande. Porque esse mito da cobra grande, ele está no Tiquié, no Alto Rio Negro, no Alto Solimões, ele está no México, ele está nos Incas. E o que é o mito da cobra grande? Ela falou, em uma palavra: sabedoria. Então é isso. É esse o nível de percepção que hoje médicos como Eric Gêniges têm começado a entrar em contato com esses seres através do Pedrinho, que é um curandeiro lá de Curuá, e que também dizem isso. Só de a gente falar no nome dele, ele já sabe que falamos lá. Um dia eu e o César vamos chegar lá no Curuá e o Pedrinho vai dizer: ah, então foram vocês que estavam falando de mim naquele dia, naquela live. Por quê? Eles têm um conhecimento de clara evidência, da clara evidência. E é isso que eles curam as pessoas.
Muito bem, assim, nós estamos num momento assim que já estamos finalizando, de certo modo, o período que a gente pode ficar. A gente poderia continuar a live, eu preciso saber de você como é que está seu Tá tempo, porque tranquilo. eu teria que sair e voltar, na verdade. Tá, pode ser. A gente Eu vai acho, pegar alguns assuntos. sim, eu acho que era legal que tinha a lenda, assim, as pessoas podiam preparar algumas perguntas, acho, nesses últimos minutos, para depois falar com a gente quando a gente retomar a live. Segundo, tinha a lenda da Tá. Ah, então eu vou usar Moaçara, que eu da tinha pedido para você Moaçara. para contar, que eu acho interessante, porque ela tem a ver, inclusive, com esse processo de conhecimento da Amazônia, de contato da Amazônia com os outros povos. Vamos falar assim, vamos inverter como faz o Ayrton Krenak. Quando os amazonenses entraram em contato com os ocidentais, que É, vieram aqui conhecer essa terra, que é. existia aqui já, entendeu? Então, Então, quando. são histórias interessantes para a gente retomar daqui a pouco, porque vai Tá, eu acabar. vou usar Na verdade, esses. A gente tem 3 minutos cinco que eu vou minutos. usar para contar a história da Moaçara. Não, E mas a gente pode contar depois com calma. Tu fala assim, a gente pode pegar esse tá. período Mas só para as para pessoas preparar para fazer prepararem perguntas, entendeu? Que eu acho interessante. Queria tá. agradecer novamente toda essa sabedoria que você está partilhando com a gente, todo esse processo, É. que eu acho Então, muito só legal. para atiçar a curiosidade do povo aí. Então, em 1542, o Francisco Orellana desceu de Quito e foi até a Ilha de Margarita, descobriu o Rio das Amazonas. O Carvajal foi o cronista. E ele falou das Amazonas, que encontrou no alto Nhamundá com as guerreiras. Ele foi, esse encontro, ele foi real, não tem como não ser real, porque ele foi atacado por 13 mulheres que lideravam as tribos dos Condoris. Eles pegaram antes do Madeira, eles capturaram um indígena que conhecia muito já a região. Isso foi em 1542. Então, ele foi atacado e foi flechado no olho e ficou cego, o Carvajal. Então, ele relata desse encontro terrível com mulheres extremamente ágeis no arco, na flecha e tal. Bom, depois da descrição, que aí ficou uma lenda, o livro que foi o grande descobrimento do Rio das Amazonas, ele ficou escondido pelo governo espanhol por 200 anos, porque ali tinha muito relatos e de recursos naturais, o que tinha e tal. O Carvajal foi muito preciso. E aí, depois que se tornou mais público isso, Portugal fez uma nova expedição em 1637 com o Pero Teixeira. E o cronista foi o Cristóvão de Acunã. Então, eles foram, o Pero Teixeira, o Cristóvão de Acunã e a comitiva deles e tal, eles foram recebidos pelos Tapajós aqui em Santarém como chefe de estados também. E foram na Ocaraçu. E na Ocaraçu tinha uma personagem que era a Maria Moaçara, que era uma personagem que tinha o poder da clarividência. Ela era uma mulher que era um oráculo. Então vamos dar o intervalo